A gente segue com informação para você ao vivo porque o motorista de transporte de aplicativo foi morto durante uma tentativa de assalto em Osasco, na Grande São Paulo. Abraão Ramos está monitorando esse caso e ao vivo tem as informações. O que você conseguiu apurar, Abraão? Diga lá. Casagrande, mais um fato lamentável em que um trabalhador perde a vida durante o trabalho, dessa vez na Grande São Paulo, na cidade de Osasco. E olha só como tudo aconteceu. Esse motorista de transporte por aplicativo é um cubano, Boris Luiz, 54 anos. Ele estava aqui no Brasil há cerca de 4 meses e vinha trabalhando aí como motorista de transporte por aplicativo. Ele tinha o hábito de sempre parar o automóvel nesta rua que nós estamos mostrando e ficava ali à espera da chamada, né, para atender algum passageiro. Pois bem, ele estava dentro do automóvel, parado nesta rua, quando foi surpreendido por 2 casais. Os criminosos anunciaram o assalto. Ele muito provavelmente se assustou. Aí, inclusive, nós conversamos com alguns familiares na delegacia e os familiares disseram que ele tinha dificuldade ainda em entender algumas palavras em português. Olha só a situação. Testemunhas ouviram o barulho, os criminosos gritando: perdeu, perdeu, perdeu. De repente, ouviram um forte barulho. Foi o momento em que o carro dirigido aí pelo cubano acabou atingindo o poste. Ele foi atingido no pescoço por um golpe de faca, consequentemente, ali ferido, ele perdeu o controle da direção do veículo, o veículo desceu a rua e bateu no poste e ficou nesta situação que nós estamos acompanhando nessas imagens aí nesta tela dividida. Os policiais militares foram acionados, fizeram o isolamento da área, uma equipe do socorro também chegou no local com brevidade, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. A equipe da Polícia Científica esteve no local, realizou a perícia e agora a polícia segue na busca de prender os envolvidos nessa ação criminosa que aconteceu ali na cidade de Osasco. O caso foi registrado no plantão, no 5º Distrito Policial da cidade de Osasco. A polícia vai buscar imagens gravadas por câmeras de segurança. Na verdade, já há uma imagem, mas mostra rapidamente a passagem apenas das 2 motocicletas, algo muito rápido. Por certo, a polícia deverá retornar ali àquela rua em que tudo aconteceu, Casagrande, para tentar obter outras imagens que possam ajudar na identificação dos autores deste crime, Casagrande. Que tristeza, hein, Abraão? Mais um caso de um trabalhador que está nas madrugadas aqui da Grande São Paulo, fazendo ali, buscando o ganha-pão, dinheiro de todo dia, acaba sendo vítima de crimes como esse. A Júlia trouxe ontem aqui no nosso SBT News até um caso de um outro motorista de aplicativo que acabou sendo colocado, sequestrado e colocado dentro do porta-malas. Ele ainda conseguiu ali sair vivo, né, depois de ficar na mão dos bandidos por algumas horas. E agora esse caso desse cubano que infelizmente não teve a mesma sorte, né? Isso reforça algo que eu já disse ontem e vou dizer hoje novamente, a questão da insegurança para quem trabalha nas ruas durante a noite e também a madrugada, né? Então, para você que está chegando agora aqui no nosso SBT News, a gente está mostrando um caso em primeira mão do motorista de aplicativo que foi morto durante um assalto. Esse caso foi em Osasco, na Grande São Paulo, nessa rua do Jardim Umuarama. Ele estava parado ali, estacionado o carro, aguardando que o aplicativo chamasse para a próxima corrida. Era o hábito dele ficar nessa localidade, que era uma localidade ali um pouco mais tranquila, que ele aproveitava para ficar ali relaxando, para não gastar combustível, até porque se você fica rodando durante a noite sem passageiro, é prejuízo na certa. Até então que esses 2 casais chegaram em motos e acabaram anunciando o assalto. O Abraão trouxe um detalhe importante dessa história, que é o seguinte: ele é cubano, recém-chegado ao Brasil, chegou há poucos meses por aqui e quando ele chegou aqui estava aprendendo ainda o português. Então tinha algumas expressões, algumas palavras que ele desconhecia, quer dizer, ele não sabia. E os bandidos usaram inclusive uma expressão que para quem não é brasileiro dificilmente vai entender, que é a expressão perdeu, perdeu, perdeu. Então não se sabe exatamente o que aconteceu, se ele teria talvez ligado o carro, acelerado, se ele teria reagido. São informações ainda muito preliminares em toda essa história. Abraão, eu sei que ainda as informações são muito preliminares, né? É claro que a polícia está levantando os primeiros dados, mas tem algum tipo de característica, algum tipo de informação em relação ao sentido que esses bandidos tomaram depois de cometerem um crime?
Pois é, a polícia ainda está fazendo esse levantamento porque tudo aconteceu de forma muito rápida. Os moradores apenas ouviram, né, o barulho do carro batendo no poste, o momento que eles gritaram perdeu, 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 mas a princípio não há nenhuma informação sobre a direção, sobre o paradeiro desses criminosos que fugiram nas motocicletas. Eu sempre reforço uma informação para você que está em casa, até para conseguir entender, porque a gente fala, a polícia conseguiu depois trazer informações. Algumas características de uma investigação eu compartilho com você que está em casa. Por exemplo, o Abraão falou sobre uma imagem inicial, a primeira imagem do circuito de segurança que mostraria rapidamente essas motos passando. É uma informação importante, que a partir dela você consegue ter ali as características dos veículos. Depois, com outras imagens, eles conseguem entender um pouco mais a ação, o rosto, fisionomia, enfim, e placa também desses veículos. Obrigado por enquanto, Abraão Ramos, ao vivo aqui no nosso SBT News.